Olá, querida amiga. Olá, querido amigo. Uma aluna perguntou-me com muita curiosidade e ela partilhou que teve um despertar espiritual recentemente após uma vida atribulada e percebeu que a espiritualidade era o caminho e que sente que é um caminho sem retorno já. Então está naquela fase de muita curiosidade, de muitas perguntas, que é o ego, de como é que a meditação nos ajuda, de que práticas fazer, o que ler. Que fase tão bonita é essa? Em que procuramos informação, conhecimento, em que somos quase esponjas de tudo e depois havemos de fazer o nosso próprio filtro. E ela perguntou-me, com os olhos arregalados, com entusiasmo e até excitação, qual era a minha prática pessoal de meditação. E nessa resposta, porque a que é hoje não é necessariamente a que será amanhã, nem a que foi ontem. Veio-me um contexto e um contexto também cronológico que foi muito, muito bonito para mim de rever e que hoje partilho convosco para, talvez para inspiração, para terem referências diferentes, para perceberem que tipo de exploração pode ser feita, pelo menos como é que eu o fiz e o que é que me serviu e porquê. E que me traz até aqui. E também abre espaço para a curiosidade. Como é que será daqui para a frente? Yeah. Talvez sintas o eco nas tuas próprias práticas. Talvez tenhas tu próprio mudado de prática. Há pessoas que seguem sempre a mesma. Ano após ano, décadas. Eu lembro-me que quando comecei a praticar meditação, o que foi para mim evidente e porque é que eu comecei a praticar meditação é porque eu reconheci que a minha mente vagueava demais nomeadamente para o futuro, mas também para o passado. E na altura, o que me entusiasmava era fazer balanços sobre o que tinha acontecido e fazer planos. E quando tinha conversas, e como é que eu notava isso? Quando tinha conversas, muitas vezes dispersava e, e eu comecei a reconhecer isso de forma muito evidente. Comecei a ter essa capacidade de observação de mim mesmo. Outra situação é que eu apanhava muitos sustos quando estava em casa, quando estava com alguém. A pessoa aparecia de repente e eu assustava-me muito. E eu comecei a reconhecer que me assustava porque a minha mente não estava naquele sítio, não estava com o awareness, com a capacidade e sensibilidade de perceber o que estava a acontecer naquele momento. Então nem me apercebia por a pessoa chegar à minha beira e assustava-me. E eu, na altura, ria, mas porque é que isto me acontece com tanta frequência de forma tão fácil? Onde é que eu estou com a cabeça? E comecei a perceber que se estivesse a arrumar a cozinha, se estivesse a cozinhar, se estivesse apenas sentado, a a minha cabeça, a minha mente, o meu cérebro, tendia a estar noutro sítio, noutro lugar, noutro espaço, noutro tempo. E a meditação veio-me
trazer como recurso este permanecer no aqui e no agora. E foi mágico quando comecei a fazer meditação. E a meditação que eu comecei a fazer foi meditação guiada. Tinha uma voz, encontrei lá no YouTube. E eu penso que eram 20 minutos. Eu fazia todos os dias de manhã antes de ir trabalhar. E na altura fazia com a minha companheira. Fazíamos os dois ao mesmo tempo, depois de tomar banho. Vestíamos, sentávamos. E fazíamos 20 minutos uma meditação guiada. E era uma meditação guiada de body scan, em que a pessoa passa e convida a passarmos a nossa atenção pelo corpo, por partes diferentes do corpo. E lembro-me que no início era muito difícil para mim. Como assim sentir os tornozelos com a minha atenção? Sentir os joelhos, sentir a zona lombar, sentir o antebraço. Yeah. Então comecei a tocar com as mãos nos pontos em que a menina dizia na gravação, sem que ela me tivesse dado essa instrução. Eu próprio tomei essa iniciativa e ajudou-me muito. Então o meu desafio era tocar com as mãos nesses pontos para me ajudar a trazer a atenção ao corpo, mas também aos poucos ir testando se conseguia fazê-lo sem tocar com as mãos. E foi esse processo que me acompanhou durante anos. Durante anos, a minha meditação eram 20 minutos de manhã, antes de sair de casa, com meditação guiada, body scan. E era incrível depois perceber a transformação que isso acontecia em mim ao longo do dia, porque intuitivamente, naturalmente, começava a trazer a atenção ao meu corpo noutras circunstâncias, quando ia no metro para o trabalho, quando ia no carro, quando estava sentado à secretária, dava por mim a fazer pausas e a trazer a atenção para o corpo e a fazer esse mesmo exercício. Deixa-me sentir partes diferentes do corpo. Uau! Estar a falar com alguém e trazer a atenção para o corpo enquanto estava a falar ou a escutar alguém. Isso acompanhou-me durante bastantes anos e foi incrível. E ainda hoje considero que o body scan é a prática fundamental da meditação. Ainda hoje considero. Não só para mim, como na prática que trago aos alunos, mesmo com temas diferentes, o corpo está sempre presente. Mesmo que seja com silêncio, mesmo que seja com um tema mais de autoquestionamento, mesmo que seja com escrita, há sempre espaço e tempo para que o corpo seja convidado a estar na prática. E esse mapeamento com os dedos das mãos, com as mãos, ao longo do corpo, acompanhando a nossa atenção e a nossa respiração, tem-se revelado útil também. Não só fora da prática, às vezes estou a alongar, trazer atenção ao corpo e noto que preciso ativar um pouco o corpo, então toco com as mãos, ativo. Depois de vários anos nesta prática, comecei a fazer prática em silêncio. Começou-me a cansar ter a menina sempre ali a falar e orientar-me, até porque depois comecei a querer fazer body scan mais longos ou até mais curtos e comecei a fazer por mim, então sem ter a menina. Então era em silêncio, fazia na mesma body scan, mas por mim. Colocava um temporizador, às vezes 8 minutos, às vezes 10 minutos, às vezes 30. E foi importante depois estabelecer essa relação com o tempo. Ok,
a prática de hoje como é que será? Será mais curta ou será mais longa? E foi essa a variável que explorei ao longo de alguns anos também. O body scan, com ou sem tocar com as mãos, cada vez menos. Cada vez a sensação era permitida em todas as partes do corpo, não era preciso tocar com as mãos. Apenas mantinha bastante foco para uma permanência, uma quietude no corpo. Isso, desde sempre, ainda hoje convido também. Permanecer com o corpo, mesmo que a pessoa sinta necessidade de se coçar ou de alongar, de esticar o corpo. Durante a prática vamos permanecer. Depois fazemos isso ou antes. Ou e depois e antes. Mas durante a prática é um convite para a quietude, para a não reação automática. E neste período que fazia body scan, alternava entre a duração do tempo também conforme a vida me dava. E comecei também a fazer meditação noutras fases do dia, formalmente. Às vezes no carro 5 minutos, às vezes 2 minutos, às vezes à noite, antes de jantar. E comecei a explorar os momentos do dia. Foi uma fase diferente em que deixei de fazer só de manhã e comecei a fazer não só de manhã, mas também ao longo do dia, noutras fases. Experimentar antes da refeição, experimentar depois da refeição, experimentar antes de dormir, experimentar depois de fazer desporto, experimentar ao fim de semana, durante a tarde. Assim, uma pausa. Vou fazer uma pausa para meditar um pouco. E então decidia conforme o tempo que queria, colocava o temporizador e é uma ferramenta que ainda hoje me parece essencial na prática, um temporizador, porque é muito fácil a mente chegar a um momento em que, ok, já chega por hoje. E o temporizador ajuda-nos a criar músculo para permanecer, porque a dificuldade na prática não é trazer a atenção ao momento presente, é permanecer no momento presente, ganhar, de desenvolver essa capacidade, de continuar ali, de permanecer ali. E foi essa a minha exploração durante bastante tempo, com body scan, mais em silêncio, sem ser guiado. Lembro-me que de vez em quando, talvez uma vez por mês, ia voltar a fazer a meditação guiada, ou comecei a sentir outras. Sempre com body scan. Tempos diferentes, momentos diferentes do dia, e isso começou-me a dar muita informação. Por exemplo, fazer antes da refeição era desafiante de alguma forma, ou pelo menos fazer práticas longas antes. Então, fazia-se cá mais curtas. E comecei a introduzir a gratidão. Ok, vou antes fazer uma prática de gratidão antes da refeição. Ou de gratidão antes de dormir. Mais curta, de 5 minutos, de 8 ou 10 minutos. E começou a entrar novas práticas com novas intenções em novos momentos do dia. E isso começou-me a ensinar também. Como é que era a minha relação com a prática quando tinha sono, como é que era a minha relação com a prática quando estava com muita energia, como era a minha relação com a prática durante o dia, com a minha atividade mental, dependendo de como estava, antes de ir trabalhar, depois, ou depois da refeição. Comecei também a trazer a prática para o ar livre. Dado que tinha autonomia, muitas vezes lembro-me de me sentar na varanda, ou num terraço, ou mesmo na natureza, começar a fazer meditação por mim ao ar livre e a explorar isso. Foi muito bonito também. Depois comecei a fazer cursos e a trazer técnicas dos cursos.
Comecei a trazer zazen, em que incluía os olhos estarem semi-abertos, não sempre fechados. Comecei a trazer centragem, em que os olhos estão completamente abertos, fixados num ponto à frente, na parede, por exemplo. Comecei a trazer para a minha prática mantras, também o Japamala, que é aquele colar de pérolas de sementes, e a fazer a contagem com um mantra e a explorar diferentes mantras ou diferentes respirações. As respirações também começaram a entrar muito, técnicas de diferente respiração, e começar a aliar à prática, no início ou no fim, uma técnica de respiração para complementar a prática do body scan, ou dos mantras, ou do silêncio, ou da centragem. E a exploração começou a ser muito eclética e versátil. Técnicas diferentes, em dias diferentes, em momentos diferentes. Lembro-me que tentava ter alguma regra, ou seja, quando introduzia uma prática nova, pelo menos permanecer 2, 3, 4 semanas com aquela prática para a incorporar, a interiorizar convenientemente e depois sim poder largá-la e introduzir outra. Até que passado alguns anos comecei a brincar mais com as práticas. Qual é que me serve aqui agora? Qual é que o meu corpo está a pedir aqui agora? E a dinâmica é sendo explorada de forma muito intuitiva, até aleatória. Práticas com os chakras também. Passei 2, 3 anos a explorar bastante as práticas com os chakras e que têm imensas diferentes. Práticas de movimento meditativo e, claro, caminhada meditativa, não só em casa, com o Qigong, como caminhada meditativa de ir da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, caminhando com toda a consciência e de forma mais lenta possível, por exemplo. E aí comecei a notar que a prática estava a entrar muito no meu dia-a-dia. O silêncio foi uma fase importante, que começou logo desde o início. Comecei a estar em casa, eu lembro-me que tinha sempre música presente, quer durante o jantar, quer enquanto cozinhava, quer enquanto arrumava a cozinha. E quando comecei a meditar, uma das primeiras decisões que tomei foi que o silêncio fizesse parte, fosse a regra, e que de vez em quando colocasse música e desde aí que a maior parte das vezes estou em silêncio, 80% das vezes é em silêncio. Que cozinho, que arrumo a cozinha, que como, mesmo quando como sozinho. Por isso, o silêncio é muito importante mencionar aqui, porque foi uma mudança. O que eu notei nesta exploração toda foi que a prática começou a entrar no meu dia-a-dia, nas minhas ações. O mindfulness trouxe-me também esta noção de que está mindful quando estás a lavar os dentes, está mindful quando estás a tomar banho, está mindful quando estás a vestir. Então a meditação é em cada ação, é em cada tarefa, estarmos conscientes. A forma consciente é que foi variando a respiração, o corpo, os movimentos. Depois, claro, na interação com outras pessoas, desenvolver a escuta ativa. Eu lembro-me que fazia muito esforço na altura para estar em completa escuta ativa. Até regalava os olhos, ficava numa posição um pouco hirta do meu corpo. E eu lembro-me que, por exemplo, o meu pai me questionava: porquê é que estás nessa posição tão... com os olhos arregalados a olhar para mim? Porque eu estou a tomar toda a atenção, estou aqui, eu apenas te estou a escutar, escuto-te com todo o corpo. E lembro-me disso, precisei de fazer algum esforço para que o corpo entendesse como era escutar alguém completamente. Foi muito engraçado. E quando estava na empresa, lembro-me de passar de um departamento para outro e ir a caminhar com uma postura meditativa às costas direitas,
o olhar repousado em frente, sentindo cada passo e cada respirar. E lembro-me dessa tentativa de concentração que era demasiado, eu reconhecia isso, mas eu precisei de o fazer, era uma prática. E mais tarde comecei a suavizar, a fazer disso algo natural. Então esta partilha também é importante. O esforço que é preciso para que depois se torne natural. A disciplina que é precisa para depois se torne natural. A disciplina em prática formal para que depois se torne natural fora da prática. E comecei a desenvolver esta ponte que ainda hoje convido os alunos frequentemente. A prática leva para a vida. Faz da vida a tua prática, mas começamos na prática e não prescindimos dela. E depois de várias correntes em que incluiu cantar os mantras cantados, o chanting, em que incluiu ecstatic dance e práticas de movimento com dança livre, em que incluiu círculos de partilha e perceber a importância que é a partilha. Eu lembro-me, por exemplo, nas minhas primeiras práticas em grupo, que eu raramente falava no fim, só me apetecia ficar em silêncio. Era tão bela a prática para mim, o estado que me promovia, e no final havia espaço para partilhas e eu até tinha coisas para partilhar, mas eu só queria continuar em silêncio. É muito interessante observar isso. E respeitar isso, claro. Também me lembro-me de uma fase em que eu reconheci claramente a importância de praticar em grupo. E penso que já comentei aqui no outro episódio. Eu fazia quilómetros, 40 ou 50 quilómetros, para ir praticar para um grupo que praticava em silêncio, 40 minutos, e depois fazia mais 40 ou 50 quilómetros para voltar para casa. E era belíssimo esse movimento de ir. E porquê que eu fazia isso? Fazia para praticar em grupo, em silêncio. Era a presença do grupo. E aí reconheci também a importância do grupo. Como é que o grupo nos suporta? Foi também uma fase em que comecei a convidar pessoas para praticar em minha casa. Porque a prática sozinha era diferente e até insuficiente. Não só como compromisso, mas como envolvência. Comecei a sentir aquela tendência natural humana de querer partilhar a vida, as experiências de vida. Quando vamos a um concerto, quando vamos a uma refeição a um sítio diferente, quando vamos a uma viagem, há uma tendência natural de partilha. E também explorei isso na minha prática, juntando-me a grupos, e foram anos, bastantes anos, em que pratiquei com grupos diferentes, perto de onde morava, com horários diferentes. À hora do almoço, lembro-me à terça e quinta-feira ter um grupo em que eu não almoçava, até aproveitava, vou fazer jejum, e não almoçar à terça e à quinta para meditar. E explorei isso. Na altura. Ao final da tarde, depois do jantar, comecei a ver que havia grupos diferentes, em locais diferentes da cidade, e explorava. E depois ia sentindo o eco, se o meu corpo queria estar ali com aquelas pessoas, com aquele tipo de prática, que se aquele horário e temática e abordagem respeitavam também o meu ciclo diário. E toda essa exploração foi muito bonita, conheci muita gente. Foi uma altura também em que os meus amigos dos meus 20 anos, não é? De sair, de futebol, da faculdade, da escola, da vida, começaram a não fazer tanto eco nestas minhas práticas, porque nenhum deles meditava. Então eu senti que era importante para mim abrir-me a novos círculos de amigos, a novas pessoas, com um caminho também de questionamento, de descoberta, que vai além da mente. E procurei isso também.
Comecei eu próprio a promover práticas em grupo em casa e também online. E yeah, é muito engraçado. Talvez algumas destas estejas a rever. E é interessante pensar como, mais do que as experiências em si, eu às vezes lanço esse desafio. Eu não quero experimentar aquela meditação. Eu quero praticar aquela meditação. Então pratico durante algum tempo. Eu não vou praticar uma meditação durante uma vez e depois não a pratico mais. Porque senão estou nesta busca da mente de ter um alimento novo, uma distração diferente a cada prática e a cada dia. Por isso fica aqui também este convite para permanecer durante algum tempo na mesma prática, até que ela fique incorporada no corpo, nas células, e não apenas na mente que já sei como é, já conheço, já fiz. E voltar a ela mais tarde. Yeah. E chegando ao momento presente, lembro-me que também, durante algum tempo, alguns anos até, e é importante referir isso, fiz meditação em silêncio 30 minutos, sem qualquer foco, e explorava isso até que o foco depois começou a ser bastante a escuta da minha respiração. E também durante alguns anos, nomeadamente aquela fase pré-Covid, durante Covid, eu juntava muita meditação, muitas técnicas diferentes. Eu lembro-me de meditar entre 1 hora a 3 horas por dia, com técnicas diferentes. E aí, imagina, durante 1 a 3 horas, fazer meia hora de mantras, fazer meia hora de silêncio, fazer meia hora a cantar, fazer meia hora a caminhar. E eram assim os meus dias. Durante essa fase, esses anos, em que tinha mais tempo livre e que me tinha comprometido, que houve uns anos ali, pré-Covid, desde talvez 2017 até 2021, por aí, esses 4, 5 anos, em que me comprometi com a meditação como esse era o essencial do meu dia. Eu trabalhava na altura fui mudando de trabalho, mas todo o meu tempo livre era programado para suportar a minha prática e explorar a minha prática de meditação. Então conseguia meditar entre 1 hora a 3 horas por dia. E estava sozinho na altura, sem companheira. Por isso, essa era a minha vida. Toda a minha vida era direcionada para a minha prática. E foi muito importante. Em que o silêncio esteve muito presente, mas também esteve muito presente o estar sozinho. O encontro com o estar sozinho. Conseguir desenvolver a capacidade e explorar a capacidade e a experiência de vida e uma vida sozinho. Em que na altura não tinha redes sociais, não estava ligado, não tinha televisão. E era claramente um foco de estar com a vida tal como ela é. Isso fez parte da minha prática. Eu lembro-me de estar na varanda algumas horas sem fazer prática, mas também sem necessidade de colmatar, nem sequer ler, nem sequer ouvir música. E simplesmente estar. O simplesmente estar foi uma prática que eu desenvolvi muitíssimo. Ia para a natureza simplesmente estar, sentava-me e ficava. Mas ficava muito tempo, às vezes horas, sem necessidade de nenhuma técnica, sem necessidade de nenhuma prática formal, sem necessidade de nenhum estímulo. E é importante trazer isso, porque para mim isso também era prática. A prática de simplesmente estar, simplesmente permanecer. Comigo em relação com o que estivesse a acontecer. Na varanda da casa, na natureza.
sentado em observação num banco de jardim numa cidade, sentado na areia da praia, simplesmente estar, simplesmente permanecer. E aí os sentidos foram muito apurados. A escuta, o sentir no corpo, o vento, a brisa, os cheiros. Yeah. Foi muito importante essa fase. Quando falo de silêncio, lembro-me que, na altura, o silêncio também apliquei, por exemplo, no carro. Deixei de ouvir música no carro durante pelo menos uns 10 anos. Estive sem ouvir música, era muito raro ouvir. Então trouxe para tudo na minha vida, enquanto trabalhava. Yeah. E chegando aqui ao hoje eu diria que a minha prática pessoal tem 3 vertentes essenciais que são resultado de toda esta cronologia que partilhei contigo. A primeira são as 3 juntas que acontecem hoje em dia e que ainda acontecem. Uma é que eu percebi que me movo muito por afeto e por amor e por relações profundas e relações próximas. Então eu continuo a fazer práticas com outros professores, práticas guiadas, e normalmente escolho professores que tenho uma proximidade afetiva, que pessoas que conheço pessoalmente. O que é curioso porque muitas vezes são ex-alunos. Então eu faço meditação com colegas, ou que estudaram comigo também meditação, pessoas com quem tenho proximidade. E tenho feito com muitos. E é isso que me move. Círculos de pessoas que conheço e pessoas que conheço. Muito mais do que guru com milhares de seguidores ou técnicas inovadoras ou professores reputados de meditação. Eu movo-me e faço práticas com quem me rodeia, com quem está na minha vida, que facilite práticas. E tem sido muito importante para mim perceber isso, perceber como é o amor, o afeto e as relações profundas que tenho já com essa pessoa, que já desenvolvi essa intimidade e essa presença, apesar de eu fazer quer presencial, quer online, mas o critério que eu noto são esse tipo de pessoas, com quem já tenho uma relação estabelecida, com quem já conheço, com quem nos reconhecemos, seja com amigas e amigos, professores de meditação, e que é muito belo para mim quando são estudantes meus, ex-alunos ou ainda alunos, que já estão a dar práticas. É muito belo fazer meditação com eles. E entrego-me, também tem outra componente, é porque quando faço meditação guiada com essas pessoas, a maior parte das vezes eu não sei o tema, nem preciso saber. Então há aqui um convite a que eu me entregue à prática sem saber qual é. Isso é importante para mim. Porque quando eu faço uma prática guiada por mim, eu decido qual é. Eu quando inicio a prática, já sei qual prática eu vou fazer, apesar da decisão ser muitas vezes intuitiva. Então tem esta componente de entrega. Eu não preciso saber qual é o tema, qual é a prática, eu quero desenvolver a minha capacidade de rendição, de entrega. Então eu encontro nesse lugar de afeto e de amor, nessa pessoa e nesse círculo, esse lugar. E não raras vezes, o que é nutrido em mim ali é gratidão e amor, além da prática. Muitas vezes no final da prática é isso que se revela. Naquele olhar, naquela troca de sorrisos. A segunda componente é uma prática individual. E a prática individual que mais me assiste são 30 minutos em silêncio, com uma técnica de respiração que é alternar a respiração com as narinas e depois uns breves momentos de escrita. E nestes 30 minutos em silêncio
normalmente o meu foco está pousado na escuta da respiração. Na escuta, ou seja, não apenas sentir a respiração, notá-la, mas escutá-la, escutar os sons da respiração. Escutar os sons da minha própria respiração durante 30 minutos. A maior parte das vezes, os primeiros minutos, faço um pequeno body scan autónomo. E repouso, com cronómetro, com temporizador, na respiração, na escuta da minha própria respiração. Depois faço umas breves respirações alternadas, com uma técnica e um breve momento de escrita. Também já fiz esta prática em que antes da prática, e na verdade ainda faço, antes faço movimentos corporais, ou alguns movimentos de yoga, ou alguns alongamentos mais tradicionais, desportivos. Começo normalmente com o movimento do corpo, que é importante trazer porque faz parte da prática. E a terceira componente, que é mais frequente hoje em dia, na verdade, é ensinar meditação. Ensinar meditação é um lugar em que cultivamos a presença plena. A presença, a relação com quem está à nossa frente, sentir o campo da prática e trazer a prática. E essa é a minha prática essencial hoje em dia, ou principalmente mais frequente. Todas elas existem, mas na verdade é muito engraçado perceber como é que o ensinar meditação se revela a minha principal prática de meditação. Pois não há outra forma do que estar completamente presente com o chão, com o corpo, com o coração, com a respiração, quando estás a ensinar meditação. Que eu não ensino com protocolo, eu não tenho uma cábula em que hoje vou dar esta técnica e amanhã vou dar aquela técnica. É intuitiva, surge, dependendo do tema a abordar. O tema é o core, é onde vamos tocar. A técnica são caminhos que nos apontam para aquele tema. Caminhos da exploração para o tema, não são o tema em si. Através do corpo, através do questionamento, através da escrita, através da respiração, apontamos e abrimos canais e caminhos para aquele tema, para aquele core que vamos trabalhar hoje. E deixo esta curiosidade para ti também, que certamente, enquanto praticante, um dia vais sentir este chamamento de trazer meditação para outras pessoas, para a tua casa, para outros grupos, para os teus círculos. Confio que qualquer praticante desenvolve em si esta semente de ser professor de meditação. Mais ou menos formal, mais ou menos capitalizável, mas poder retribuir, poder servir o mundo, poder trazer esta presença meditativa e esta consciência meditativa como convite num espaço aberto de tempo e de prática para que outras pessoas possam também integrar. Sim, ensinar meditação é a prática por excelência. Quem diria, há 10, 15 anos atrás, que isto seria a minha verdade aqui e agora. Principalmente nos últimos anos. Isto revelou-se, isto tornou-se a minha verdade. Não foi uma escolha. Eu não sabia que ia ser assim. Foi todo um caminho orgânico e belo, natural, sem pressas, sem pressões, sem querer algo além, ou por uma ambição, ou por um estatuto, nada. O meu processo, pelo menos, foi assim. Foi muito de dentro para fora, mas sim, como estás a ver, muito exploratório, muito rico, com muita gente diferente, com muitas técnicas diferentes, com muitos círculos diferentes, com
em locais diferentes, mas honrando principalmente o caminho da meditação para a vida. E é esta a proposta sempre. A meditação na vida. A meditação, fazer da vida a prática da meditação. Praticar a meditação para que depois a vida seja ela a prática da meditação. Quando estamos numa conversa com os nossos pais, com o nosso companheiro ou companheiro, quando estamos no trânsito, quando estamos a trabalhar, quando estamos a olhar para uma memória, algo do passado que seja importante, fazemos-lo do momento presente. Quando estamos a planear algo no futuro, estamos conscientes e no momento presente. Esta é que é a beleza. Em que tudo é prática. Em que há a prática formal e em que a vida é prática também. Em que estar aqui a partilhar contigo é e vem de um lugar meditativo, de um lugar de presença absoluta, em que nada mais do que uma expressão livre do coração, uma expressão com todo o corpo, uma respiração com todo o corpo, uma partilha total e absoluta. Inspiro contigo, expiro contigo, abraçamo-nos, um abraço no coração e até já. Obrigado.